Talvez isso me torne imoral aos seus olhos, mas prefiro queimar no inferno a matar meu filho. Deus nunca te pediu para matar seu filho. Pediu sim, a uma pessoa. Não pediu. Pastor Cliff enfrenta um desafio acirrado enquanto um estudante questiona Deus, moralidade, punição eterna e até o próprio céu. Este debate aborda as questões mais difíceis sobre fé, justiça e o sentido da vida. Cliff defenderá suas crenças sob pressão? Quem você acha que tem razão? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Por todo o Antigo Testamento, Deus comunica aos judeus: não façam o que as culturas ao seu redor fazem, o sacrifício infantil. Ele comunica isso repetidamente. Não só isso Deus diz: eu os julgarei se vocês sacrificarem seus filhos. Desobedeceram, sacrificaram filhos. Deus os julgou, pelos assírios e depois babilônios. Não vamos, e se, fiquemos com os fatos, o que de fato aconteceu. Sim, os fatos. Desobedeceram a Deus, sacrificaram seus filhos e foram levados ao cativeiro. Ele os julgou. Isso é um fato. Está desculpando a hipocrisia de Deus nesta ocasião? Não estou. Eu disse a você repetidamente que foi um evento único, certo? Por favor, entenda, foi mas um evento único em que Deus está testando um homem, Abraão, e ele diz: Abraão, quero que você sacrifique seu filho. Claramente, versículo 1, Gênesis 22, Deus testou Abraão. Foi o teste de um indivíduo. Ok, e você acha que então isso é moral? Não. Minha pergunta era: matar o seu próprio filho torna-se moral? Ou fazer qualquer coisa que Deus manda, não necessariamente matar seu filho, caso isso tenha sido uma única ocorrência, torna-se imediatamente moral? Por quê? Ordenando-o. Por exemplo, pessoalmente, eu acredito que se de alguma forma é uma proposta boba, eu admito. Se pudéssemos provar, de forma permanente e com 100% de certeza, que Deus não é real, digamos que provássemos que Deus não existe. Sim, que o cristianismo é um livro de fábulas, nada mais, certo? Eu não acho que você de repente perderia toda a sua moralidade e começaria a estuprar e assassinar pessoas nas ruas. Nem eu acho. Talvez você passasse por uma grave crise de fé, mas não acho que toda a moral que você segue atualmente, a ideia que você apresentou com tanta paixão de que o estupro em um encontro é errado, não acho que você de repente hesitaria nessa compreensão se percebesse que Deus não existe. E então, eu acho que o que estou querendo dizer é que para mim se torna um problema se você sente a necessidade de reavaliar sua moral. De um poder superior, não é questão de reavaliar. É uma questão de que, se você está tão convicto de que certas coisas são imorais, e se você está refletindo profundamente, você vai ter que se questionar: por que essas coisas são imorais? Qual a base para algo ser considerado mal? Seria apenas meu gosto pessoal? Meu preconceito? Minha própria cultura? Seria apenas eu, o indivíduo? Será que uma elite no poder me ensinou isso? O rei Arthur me ensinou que isto é mal. Minha questão é: como não creio em Deus, mas acho que estupro em um encontro é errado, de onde isso vem? Pode explicar por que sinto que é errado? Pois mesmo que não reconheça, você é um ser humano criado à semelhança de Deus, com consciência e mente racional. Então, aqui está o que eu quero perguntar. Não há um pouco de redundância nessa suposição de que Deus implantou minha moral em mim? Não precisei de Deus para saber que estupro é errado. Certo? Então, por que aprender sobre ele agora? Se já implantou minha moral no coração, por que preciso conhecê-lo? Por que saber sobre Deus se ele já lhe deu toda a sua moral? Como você disse, me concedeu uma consciência. Tendo eu pedido ou não, agora a possuo, segundo você. Então, por que preciso me importar com Deus? Primeiro, minha consciência me convence de que, embora eu saiba o que é bom, às vezes faço o oposto, e por isso sinto culpa. Acho que você já sentiu culpa, talvez mais de uma vez. Ótimo. Jesus Cristo, ele disse, sangrou e morreu numa cruz para nos perdoar. Agora, se sentimos culpa, a questão é como lidamos com a culpa. Um modo saudável de lidar com a culpa é se voltar a Cristo e receber o perdão de Deus pelos erros que você e eu cometemos. Em segundo lugar, existem pouquíssimos absolutos morais.
Muito pouco. Simos, e a vida é vivida num mundo cinzento. Se existe um Deus que é justo, você não acha que seria sábio pedir a ele sabedoria para tomar decisões eticamente responsáveis, vivendo em um mundo eticamente tão cinzento? Eu queria te perguntar, nos 10 mandamentos, Deus estabelece diretrizes morais bem específicas. Sim, não matarás, certo? Por que não incluíram, não escravize seu semelhante? Não sei. Por que não foi algo que ele sentiu? Ele não viu necessidade de guiar as pessoas a não assassinar. Ele não disse, pode matar 2 vezes ao ano até se livrar disso, sabe? Certo. Já que todos adoram matar, se afaste disso aos poucos. Como faremos com a escravidão? Ele podia ter dito, escravidão é má, sou Deus. Lidem com isso. Não sei. E eu realmente não sei porque Deus não mandou uma mensagem para os cristãos americanos de que dirigir Mercedes e BMWs e ter 3 casas é imoral, porque nós temos a solução para a fome no mundo, no planeta. Ricos, partilhem sua riqueza. Não sei por que Deus não fez isso, mas garanto o que você precisa dizer ao seu professor ou a quem fala sobre Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é uma coisa e suplico. Vou repetir. Se você pensa que a legislação mosaica referente à teocracia de Israel não se distingue da lei moral que se encontra no Êxodo 20, está cometendo um erro textual de grande proporção. Há uma grande diferença entre as 613 leis do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que se aplicam à teocracia de Israel, e a lei moral de Deus encontrada em Êxodo 20. E se você não consegue distinguir entre a legislação mosaica e um absoluto moral, teremos que retornar para estudar mais. Eu queria que isso tivesse sido mais claro. Eu também. Queria ter entendido melhor 25 anos atrás, quando falei aqui. Inquisição e cruzadas não os impediram de má interpretação da Bíblia. Deveria ter sido mais claro, eu acho. Adoro o que Mark Twain disse. Não me perturbam as partes da Bíblia que não entendo, mas as da Bíblia que eu entendo que me perturbam. A Bíblia é bem direta no básico. Existem problemas textuais difíceis? Sim. E se eu justificar minha poligamia por Salomão ter 700 esposas e 300 concubinas, sou um golpista. Não é preciso um PhD em Bíblia para entender que a poligamia não é o que Deus queria. Uau, é exatamente sobre isso. Todos nós sabemos que mentir, roubar, trair e odiar é errado. Mas ainda assim fazemos. Isso revela uma natureza corrompida, o que a Bíblia chama de pecado. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7:19. A consciência mostra que sabemos distinguir o bem e o mal, mas Cristo mostra o caminho para ser perdoado quando erramos. É por isso que precisamos conhecer Deus, para tratar a raiz do pecado, não apenas os sintomas da culpa. Então, partindo disso, qual a sua opinião sobre aqueles que utilizam a Bíblia como um argumento? Por exemplo, contra o casamento homossexual. Bem, creio que é muito claro. A Bíblia claramente comunica que Deus criou nossa sexualidade para ser desfrutada na relação sexual entre um homem e uma mulher até a morte os separar. E de Gênesis ao Apocalipse. A homossexualidade é comunicada como uma distorção desse belo presente que Deus nos deu, e o sexo homossexual é uma distorção desse presente, é um uso errado desse presente. Isso não está incluído no mesmo conjunto de leis do qual você estava falando? Sim. Então, como determinar o certo para todos? A homossexualidade. Responda. Você é esperto, então responda. Eu, ao ler tudo, talvez devesse ter olhado com mais atenção, mas parece um pouco confuso. Qual? Sinto que, certo. Deveria ter uma etiqueta. Esta é para sempre, e esta é só para vocês agora. Eu respondo. Ok, obrigado. Se minha afirmação sobre o casamento gay fosse baseada em Levítico 21 e 22, você me pegou. Bom raciocínio. Mas prometo, minha visão da homossexualidade não vem de Levítico, Deuteronômio, Números ou Êxodo, mas sim de Gênesis 1 e 2. Tem a ver com o Novo Testamento inteiro, que em nenhum momento apoia o estilo de vida gay. Comunica o oposto. Deus te ama e, por sua graça, te perdoa.
Acho que era mais isso que eu estava perguntando, porque eu sempre vejo passagens de Levítico citadas como argumento contra o casamento gay. Por favor, faça-me um favor. Olhe para a pessoa e diga: espere. Você está me dizendo, se eu entendi bem, que a razão pela qual você vê a homossexualidade como pecado é por causa de Levítico? E ouça a resposta. Não. A homossexualidade não é pecado só porque Levítico diz. Não. Contradiz Gênesis 1 e 2. O mandato da criação, o propósito da sexualidade dada por Deus, descrito em Gênesis 1 e 2 e nas Escrituras. É vista como mau uso desse material precioso. O dom sexual de Deus. Ótimo. Valeu, Kate. Seu nome? Brennan. Obrigado, Brennan. Mais alguém? Algo me veio à mente enquanto o ouvia. Mudando de assunto. Vá em frente. Tenha paciência. Lembro que você falava com ela sobre... Qual o nome dela? Kate. Kate. Certo. Quando você falava com Kate sobre Martin Luther King Jr. E Gandhi, certo? Você estava, de certo modo, exaltando as virtudes deles e tudo mais. Mas eu só quero abordar um outro problema pessoal que tenho. E eu queria te perguntar, com base no seu considerável conhecimento sobre as regras e os mandamentos de Deus, e aceitando o Senhor Jesus Cristo, que está em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, certo? Eu sou o caminho, a verdade. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gandhi não está no inferno por isso? Desse versículo, aquele a quem todos nós deveríamos respeitar e que você, obviamente, respeita, não estaria ele, sendo... Não foi ele lançado no poço de fogo por não crer em Jesus? Eu não sei se Gandhi irá para o céu ou para o inferno. Na verdade, eu não sei para onde ninguém vai. Por que eu diria? Porque não tenho como saber o que uma pessoa decide antes de sua morte. Nós podemos, com base em evidência histórica, fazer suposições razoáveis, correto? Você pode fazer uma suposição razoável agora que se Deus fosse. Se eu fosse morrer agora de vergonha, ou por um sentimento de humilhação, ou de nervosismo, estar na câmera diante dessa multidão e meu simples coração não tivesse sido tocado a ponto de me levar para o elevador para baixo e não para cima, certo? Você poderia fazer essa suposição. Tenho certeza que você acredita nisso agora. E então, não podemos supor, porque Gandhi disse várias vezes que, embora apreciasse muito da... Desculpe, me deu um branco, a filosofia na Bíblia, que ele não era cristão, sabe? Ele era hindu, e podemos supor que, por ele ter sido baleado e morto, não teve tempo de mudar de ideia no final. Então podemos supor que ele está queimando no inferno, certo? Não, ok, mas pode supor que queimo no inferno? Não, eu nunca gostaria de supor isso sobre ninguém. Eu sei, mas é preciso. Se você crê que a única forma de ir a Jesus e ao céu, desculpe, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E se eu te disser que ainda não fiz isso, é uma suposição que você pode fazer, certo? Porque eu conheço muitos. Esse é o problema que vejo. Ouço pessoas dizerem, você precisa aceitar Jesus ou irá para o inferno. É o único jeito de ir para o céu. E quando perguntamos, acha que serei torturado? Para sempre dizem, eu não posso julgar. Deus é o único juiz do homem, mas você não me julga, nem me manda ao inferno. Mas alguém está, e você sabe quem é essa pessoa e por quê. Sim, você acredita que haverá cristãos que se dizem cristãos que vão para o inferno? Você acha? Acha? Eu não acredito no inferno. Mas você crê que muitos cristãos vão para o inferno, pois muitos escravizaram pessoas, estupraram esposas, muitos cristãos. Me impressiona a quantidade de cristãos no abolicionismo, mas muitos cristãos escravizaram pessoas. Segundo você, eles vão para o inferno. Não, certo? Não sei. Então aceitaram Jesus e escravizaram, ainda estão no inferno? Quero dizer, no céu, certo? Eu não sei. Por que você está perguntando isso? É claro que todo seguidor de Cristo peca. Eu também peco. Eu não sei quem. É um seguidor genuíno de Cristo. Senhor, adivinha? Você não sabe se eu vou para o céu. Quem sabe, talvez alguém esteja me pagando muito para eu ficar aqui e falar. É possível. Coisas loucas acontecem.
Você, meu amigo, já viu bastante hipocrisia cristã. Sabe que somos capazes de ser hipócritas incríveis. Talvez eu seja um hipócrita colossal. É possível. Você é um falso profeta? Talvez. Deus condena falsos profetas. Como sei que você não é? Exato. É possível. Como posso acreditar no que me diz, sem que tenta mudar corações e mentes? Sim. Sei que quer que nos juntemos a você nos grandes cofres celestes. Sei que quer que entremos no parque temático. Certo. Mas, deixe-me responder, Brennan. Ótima pergunta. Se eu dissesse a Brennan e Kate em resposta, por que crer em Jesus? E eu respondesse, porque eu creio? Seria tolo crer em Jesus. Em vez disso, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por si mesmo, longe de mim. Pergunte a si mesmo, a evidência histórica de como Jesus ensinou, tratou as pessoas, morreu perdoando seus inimigos e ressuscitou, aponta que Cristo é digno de confiança ou não. Não creia em Jesus só porque eu o faço. Por favor, não o faça. É um motivo horrível para crer em Jesus. Horrível. Eu estive em uma igreja por um tempo e não aceito essa ideia, então. Por que não? Você leu os evangelhos. Qual o seu problema com Jesus? Não quero falar dele no telefone, poxa. Por que você não teve fé nele? Por que eu não? Sim. Sim. Depositei fé nele? Você leu os evangelhos? Qual é, cara? Você sabe que se alguém vive o tipo de vida que ele viveu, você tem que respeitar o cara. Se alguém ensina a ética dele, Robert Coase, psicólogo de Harvard, diz: toda a escrita sobre ética nos últimos 2000 anos é apenas uma nota de rodapé do Sermão da Montanha. O cara era um gênio ético. Terceiro, se você o vê morrer, pregado numa cruz, e em vez de amaldiçoar seus inimigos, como eu faria, ele ora: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E se você vê que 3 dias após sua morte, ele ressuscita. É um óbvio, ele é confiável, você pode acreditar nele. Então, por que não conseguiu acreditar em Jesus? Meu filósofo cristão favorito, C.S. Lewis, discorda totalmente de você. Como? Ele disse que se Jesus... Muitos, como Thomas Jefferson, disseram: Jesus não era Deus, mas um grande mestre moral, um gênio ético. O que C.S. Lewis disse: não é verdade. Se ele não fosse o verdadeiro filho de Deus, seria um mentiroso, um charlatão que desencaminhou pessoas. Exato. Eu não acredito que ele seja Deus. Então, embora concorde com muito do que ele disse, não o vejo como uma manifestação perfeita de Deus na Terra. E eu acho, C.S. Lewis, isso se conecta ao que você disse, que Jesus foi um professor de moral incrível. Porque, ao contrário de Sócrates, por exemplo, não podemos provar que ele existiu. Não há provas reais de sua existência, mas podemos internalizar muito do que ele disse, certo? Mas com Sócrates, não é um acordo de tudo ou nada. Com Jesus, precisamos nos comprometer totalmente, ou então sofreremos as consequências. Com Sócrates, não creio que ele fosse superior, então posso escolher as partes que me interessam. Já com Jesus, não é possível escolher. Certo, você está 100% certo. Então, quando encontro trechos como "Você vai para o inferno se não acreditar em mim", é difícil, sabe? Certo, Brennan. Enquanto te escuto, ouço a palavra inferno surgir repetidamente. Que problema você tem com o inferno? Diga-me, por que você se ofende tanto com a ideia do inferno? Eu não acredito que deva haver uma punição eterna para um crime cometido por um mortal. Não acredito que os 80 anos que passarei nesta vida, nem mesmo uma fração do conhecimento que alguém jamais poderia adquirir na vida, vale uma punição eterna e literal queimando no inferno. Eu não acredito que deveria haver uma punição, infinita, para um crime finito. Ok, eu não concordo com isso. Senhor, volte ao texto. Leia o texto. Descubra onde a Bíblia nos dá uma imagem do inferno. Agora, Jesus na Bíblia descreve o inferno em termos horríveis? Obviamente sim, eu concordo com ele, mas... sem dúvida. Mas agora, vamos lá. Por que existe um inferno? Eu queria dizer, ela tem uma pergunta. Só queria deixar bem claro, honestamente, e isso pode soar mal para mim, mas o inferno é o que menos me importa. Não quero ir para o céu, não me agrada a ideia de viver para sempre. Sabe, isso realmente me perturba, a ideia de nunca parar de existir na eternidade. Especialmente vivendo onde as descrições são de louvar a Deus eternamente. Essa não é a única, Brennan. Serei honesto. Ele fala de servir a Deus, trabalhar. Adoro trabalhar. E você?
Se trabalhei a vida toda neste vale de lágrimas, e no céu for mais trabalho, ficarei decepcionado. Lamento que esta universidade te cause tanta dor de cabeça. Se recompensa e punição não me atraem, talvez seja por isso. Adoro trabalhar. Eu amo o trabalho. E quando trabalho com sem-teto, arrumo-lhes emprego. Por quê? Pois se não trabalhar, Brennan irá desmoronar psicologicamente. E se não acredita em mim, observe o sem-teto. Se eles não têm um emprego, se não trabalham, tendem a desmoronar. Parece que Deus nos criou para trabalhar, e no céu trabalharemos. Lá também nos relacionaremos. Adivinha? Amo muito minha esposa e meus filhos. Por estranho que pareça, Brennan. Eu te amo, por isso estou aqui, contigo. Adoraria conversar e te conhecer pela eternidade no céu. Céu é relacionamento. Jesus diz em João 17:3: a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O céu é relacionamento, trabalho e criatividade. Nós a expressamos no trabalho. É bom. Qual é, pessoal? Vocês estão aqui só para ganhar mais dinheiro? É só por isso que vocês estão aqui? Qual é, pessoal? Pensem. Pensem bem. A vida deve ter um significado maior do que simplesmente se posicionar para adquirir mais dinheiro. Não há problema com o dinheiro, mas sua vida e seu trabalho devem ir além de apenas ganhá-lo. Você precisa gostar de servir as pessoas, criar um produto para ajudar as pessoas. Isso é bom. Trabalho é dom de Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia revela o plano de Deus para a sexualidade humana. Um homem e uma mulher unidos em aliança para refletir a comunhão entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:30 e 1-32. Não é questão de cultura, tradição ou preconceito. É questão de design divino. Deus criou o sexo e justamente por isso ele tem autoridade para definir seu propósito. Quando o ser humano desvia desse propósito, seja com adultério, fornicação, pornografia ou homossexualidade, ele está distorcionando um dom santo. Assim como o fogo é bom na lareira, mas destrutivo fora dela, o sexo é bom dentro da aliança do casamento, mas destrói quando usado fora do padrão de Deus. Portanto, o cristão não diz que o sexo entre pessoas do mesmo sexo é pecado porque Levítico diz, mas porque contradiz o plano original de Deus em Gênesis 1 e 2, reafirmado por Jesus em Mateus 19, 4-6. Jesus mesmo confirmou: no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A moral bíblica não é um conjunto de proibições aleatórias, mas um mapa para o florescimento humano.